Renda é basicamente o dinheiro que entra para você. Salários, aluguéis, dividendos, juros de investimentos. Não importa se é mensal, semanal ou diário. É o fluxo de dinheiro que você recebe. Mas aqui vai um aviso importante. Ganhar mais nem sempre é a solução dos seus problemas financeiros. Sem uma estratégia bem definida, a renda pode simplesmente ir embora no mesmo ritmo que entra. Patrimônio. Agora, o patrimônio é diferente. Ele não é apenas o dinheiro que entra, mas o dinheiro que você guarda e acumula ao longo do tempo. Se compararmos a renda como uma torneira liberando dinheiro, o patrimônio é o balde que armazena o que sobra. Mas cuidado, se o seu balde estiver furado, ou seja, se você gastar tudo que ganha, nunca vai conseguir acumular um patrimônio de verdade. Parece uma palavra complicada, mas, na verdade, patrimônio é tudo aquilo que acumulamos ao longo da vida. Dinheiro investido, imóveis, carros e qualquer outro bem que tenha valor financeiro. Mas como podemos aumentar nosso patrimônio com o que ganhamos? É isso que vamos descobrir juntos neste vídeo. Bem-vindo de volta ao canal. Vamos começar vendo um exemplo bem claro para entender a diferença entre renda e patrimônio. Vamos falar do Pedro e da Ana. Pedro tem uma renda mensal de R$ 4.500, enquanto Ana ganha R$ 6.000 por mês. A primeira impressão é que Ana está em vantagem, certo? Afinal, ela ganha mais. Mas a história não para por aí. Pedro, apesar de ganhar menos, tem um patrimônio acumulado de R$ 250 mil. Ele tem um apartamento no valor de R$ 220 mil e mais R$ 30 mil investidos no banco. Agora vamos falar da Ana. Ela também tem um patrimônio. Ela tem uma casa de R$ 300 mil. No entanto, Ana tem uma dívida de R$ 200 mil que precisa ser subtraída desse valor, o que reduz seu patrimônio líquido para R$ 100 mil. Esse exemplo é um ótimo lembrete de que ganhar mais não significa automaticamente ter mais patrimônio. Pedro, mesmo ganhando menos que Ana, conseguiu acumular mais ao longo do tempo. O segredo está em como você administra o que ganha, em vez de apenas focar em aumentar a renda. O desafio de poupar. No Brasil, poupar dinheiro não é uma tarefa fácil, especialmente para quem ganha pouco. Imagine alguém que recebe um salário mínimo, que hoje equivale a R$ 1.412 por mês. Com muito esforço, essa pessoa consegue poupar R$ 150 mensalmente. Parece pouco, né? Agora pense em um empresário que, após pagar todas as despesas, consegue um lucro líquido de R$ 50 mil por mês e decide poupar R$ 20 mil. Depois de um ano, o empresário terá guardado R$ 240 mil, enquanto a pessoa que poupa R$ 150 por mês terá apenas R$ 1.800. A diferença é gigante e pode parecer injusto, mas a lição mais importante aqui é: independente da sua renda, o hábito de poupar é essencial para construir um patrimônio. E você, está gostando deste conteúdo? Então deixe aqui seu like e inscreva-se no canal. O perigo de gastar tudo. Mas tem uma coisa que pouca gente pensa: não adianta ganhar muito se você gastar tudo. Se aquele empresário dos R$ 50 mil gasta tudo, ele está no mesmo barco de quem ganha pouco e gasta tudo também. Ter uma renda alta não significa automaticamente que você vai acumular patrimônio. Se a torneira abre e o dinheiro sai todo, você vai continuar com o balde vazio. Vou te dar um exemplo simples. Débora e Fernanda ainda moram na casa de seus pais e ganham R$ 5 mil por mês. Enquanto Débora tem o hábito de poupar R$ 2 mil todo mês, Fernanda gasta tudo o que ganha. Com essa disciplina, em 5 anos, Débora terá acumulado R$ 120 mil, e isso sem contar os rendimentos sobre esse valor. Por outro lado, Fernanda, que nunca guardou nada, terá um patrimônio de zero.
Esse exemplo mostra como é importante ter disciplina para poupar e investir uma parte do que você ganha, garantindo que seu balde esteja sempre enchendo. Qual a melhor estratégia? Focar na renda ou no patrimônio? Não existe uma resposta única, pois depende dos seus objetivos financeiros e do momento de vida que você se encontra. Vamos explorar os dois lados para entender melhor. Estratégia focada na renda. Se o seu objetivo é aumentar o dinheiro que entra no seu bolso todo mês, investir em ativos que geram fluxo de caixa pode ser a melhor opção. Isso inclui fundos imobiliários, ações que pagam dividendos e até mesmo aluguéis de imóveis. Aqui, a estratégia é garantir que você tenha uma entrada de dinheiro regular que complemente ou até substitua a sua renda atual. Imagine João, que já tem um bom patrimônio acumulado e decide investir R$100 mil em fundos imobiliários. Com uma média de retorno de 0,8% ao mês, ele começa a receber cerca de R$800 mensais como renda passiva. Esse valor pode não parecer tão alto no começo, mas ao longo dos anos ele reinveste os dividendos e vê sua renda mensal aumentar gradualmente. Estratégia focando no patrimônio. Agora, se você já tem uma renda estável e quer pensar no longo prazo, focar no patrimônio pode ser a melhor estratégia. Isso significa acumular bens e ativos que se valorizam com o tempo, como imóveis, terrenos ou até mesmo participações em empresas. Imagine que Paulo comprou um terreno em um condomínio fechado que ainda estava em desenvolvimento. O terreno custou R$100 mil. Com a construção de novas casas e melhorias na infraestrutura do condomínio, em apenas 3 anos, o valor do terreno aumentou para R$133 mil. Esse tipo de investimento é um exemplo de como o patrimônio pode se valorizar com o tempo, mesmo sem gerar renda imediata. A renda e o patrimônio devem caminhar juntos. Enquanto a renda te sustenta no presente, o patrimônio é que vai garantir sua segurança no futuro. Encontrar o equilíbrio entre essas duas forças é o que te levará à verdadeira liberdade financeira. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum conteúdo sobre como melhorar sua saúde financeira. E não esqueça de deixar o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e recomende para mais pessoas. Obrigada por assistir e até a próxima!